Houve um tempo, não muito distante, em que o mercado imobiliário americano vivia uma euforia sem precedentes. A crença era quase religiosa. Os preços das casas só poderiam subir, prometendo prosperidade a todos. Milhões de famílias, impulsionadas por taxas de juros sedutoramente baixas, eram encorajadas a adquirir imóveis, muitas vezes sem capacidade de pagamento real. Bancos concediam hipotecas com pouquíssima garantia, e esses empréstimos arriscados eram empacotados em produtos financeiros complexos, vendidos em Wall Street como investimentos seguros e lucrativos. A sensação de segurança era onipresente, um véu dourado que cobria qualquer sombra de dúvida, e a complacência reinava. Ninguém queria ser o mensageiro da má notícia em meio à celebração. Contudo, nos bastidores dessa opulência, em escritórios modestos e com mentes inquietas, um punhado de outsiders começou a enxergar uma realidade fundamentalmente diferente. Eles não viam a bonança, viam a semente da ruína onde todos os outros celebravam. Enquanto o mundo financeiro dançava, esses poucos munidos de dados e um ceticismo aguçado mergulhavam nas entranhas do sistema. Desvendavam a teia das hipotecas subprime, empréstimos concedidos a mutuários de alto risco, e a perigosa complexidade dos derivativos tóxicos que as empacotavam, disfarçando o perigo. Para eles, o que era visto como crescimento era, na verdade, uma pirâmide de dívidas insustentáveis, um castelo de cartas erguido sobre areia movediça. A visão deles era perturbadora, um prenúncio sombrio em meio à euforia coletiva. Esses poucos ousaram desafiar a narrativa dominante, apostando contra a maré de otimismo que varria o país. A incompreensão era a resposta mais branda. O escárnio e o desprezo por parte dos grandes nomes de Wall Street e das instituições reguladoras eram quase universais. A ideia de que o mercado imobiliário, pilar inabalável da economia americana, pudesse desmoronar era simplesmente inconcebível para a maioria. Suas análises eram ridicularizadas, suas ligações ignoradas. A arrogância do establishment se provou um obstáculo intransponível, maior até do que a complexidade dos dados. Eles estavam isolados, nadando contra uma poderosa corrente de negação e complacência. A tensão crescia a cada dia, com cada relatório ignorado e cada sinal de alerta que se intensificava. A tela que acompanhavam refletia não apenas números e gráficos, mas a angústia de quem via o precipício se aproximar enquanto o resto do mundo acelerava cegamente. Era uma corrida contra o tempo, uma tentativa desesperada de fazer o sistema despertar antes que fosse tarde demais. Sentíamos a iminência do desastre, a inevitabilidade de um desmoronamento que parecia tão óbvio para eles e tão invisível para o resto. As ondas de pânico global e o custo humano da ganância desmedida estavam se formando nos bastidores, muito antes de atingirem a consciência pública. Esta é a jornada que vamos desvendar. A história da fragilidade dos castelos de cartas financeiros e a coragem singular de poucos que ousaram desafiar o intocável. Uma imersão visceral nas mentes daqueles que viram o que ninguém mais queria. Além de um relato do colapso de 2008, é uma exploração dos mecanismos que nos levaram até lá e das lições que ainda precisam ser compreendidas. É um lembrete contundente. Por trás dos gráficos ascendentes, a análise crítica e o ceticismo são bússolas indispensáveis. O que acontece quando a ganância supera a prudência e a razão é abafada pela complacência. Prepare-se para entender como a realidade pode ser distorcida por ilusões coletivas e como a coragem de poucos pode redefinir o cenário econômico global. A capacidade de discernimento desses visionários não residia em alguma premonição mística, mas sim na obstinação de despir as camadas de complexidade financeira.
revelando a fragilidade subjacente. Enquanto a maioria dos investidores e analistas se contentava em avaliar os títulos hipotecários com base em classificações de risco aparentemente sólidas, emitidas por agências de renome, esses outsiders foram além. Eles mergulharam nos dados brutos, nos contratos individuais de hipoteca, examinando a qualidade dos mutuários, a taxa de inadimplência histórica em regiões específicas e, crucialmente, a estrutura das securitizações. Não se limitaram ao invólucro reluzente. Dissecavam o conteúdo peça por peça como um cirurgião minucioso. Descobriram que, sob a embalagem de segurança, muitos empréstimos de alto risco eram empacotados, diluindo-se ilusoriamente em tranches supostamente seguras. A diversificação prometida era, na verdade, uma camuflagem para a fragilidade inerente. Por que essa visão granular era tão rara? Em grande parte, a resposta reside em uma combinação perigosa de incentivos desalinhados e vieses cognitivos. Os bancos, ávidos por volume, eram recompensados pela originação de hipotecas, independentemente da capacidade de pagamento dos mutuários. E as agências de classificação de risco, por sua vez, eram pagas pelas mesmas instituições que avaliavam, criando um conflito de interesses inerente que as levava a atribuir notas irrealisticamente altas a produtos intrinsecamente arriscados. Além disso, a psicologia de manada exercia uma força poderosa. Era mais fácil e profissionalmente mais seguro seguir o consenso, mesmo que esse consenso estivesse construído sobre premissas falhas. Ninguém queria ser o único a apontar a nudez do imperador, arriscando a reputação e a carreira por uma verdade impopular. Ademais, a complexidade intrínseca desses produtos financeiros funcionava como uma cortina de fumaça, dificultando a análise até mesmo para mentes brilhantes. Os instrumentos como os Collateralized Debt Obligations, CDOs, e outras engenharias financeiras empacotavam milhares de hipotecas, subdividindo-as em fatias, com diferentes níveis de risco e remuneração. A premissa era que, ao misturar empréstimos de diferentes qualidades, o risco seria diluído. No entanto, a realidade era que, quando o mercado imobiliário começou a vacilar, a correlação entre esses empréstimos se revelou muito maior do que se imaginava. O que parecia uma cesta diversificada de ativos transformou-se rapidamente em um monte de cartas marcadas, onde a queda de uma peça levava à ruína de todas as outras. Os outsiders perceberam que a interconexão oculta era o verdadeiro calcanhar de Aquiles, uma falha sistêmica mascarada pela promessa de diversificação. A despeito da clareza de suas descobertas, a jornada desses poucos foi marcada por uma frustração palpável e um isolamento crescente. Imagine a sensação de possuir uma verdade inconveniente, a de ver a tempestade se formando no horizonte enquanto os demais celebram um dia ensolarado, cegos à iminência do desastre. Suas tentativas de alertar sobre o perigo iminente eram recebidas com descrédito, risos e, por vezes, hostilidade velada. Eles eram vistos como profetas do apocalipse, agourentos que perturbavam a festa. Esse cenário gerou uma pressão psicológica imensa, um teste de resiliência que poucos seriam capazes de suportar. Era uma batalha não apenas contra os dados, mas contra a inércia de um sistema que se recusava a enxergar seus próprios defeitos, preferindo a fantasia à dura realidade. Consequentemente, a saga desses observadores perspicazes transcende a mera crônica de um desastre financeiro. Ela se ergue como um poderoso testemunho da importância do pensamento crítico e da coragem de questionar o senso comum. Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, onde a informação flui em volumes avassaladores,
A capacidade de discernir a verdade por trás das narrativas dominantes torna-se uma habilidade inestimável. Você, como espectador, é convidado a refletir. Quantas vezes aceitamos uma verdade porque ela é amplamente divulgada ou porque vem de uma fonte autoritária, sem nos darmos ao trabalho de escrutinar seus fundamentos? Os Outsiders de 2008 nos ensinam que a prosperidade genuína raramente é construída sobre premissas frágeis ou otimismo cego. Pelo contrário, ela exige vigilância constante, questionamento incessante e a disposição de ir contra a corrente quando a evidência aponta para uma direção diferente. É um convite à sua própria curiosidade investigativa, a não aceitar a superfície sem antes sondar as profundezas. Este é o cerne da verdadeira inteligência financeira, que vai além dos números e mergulha na essência da realidade econômica. Houve um tempo, não muito distante, em que o mercado imobiliário americano vivia uma euforia sem precedentes. A crença era quase religiosa. Os preços das casas só poderiam subir, prometendo prosperidade a todos. Milhões de famílias, impulsionadas por taxas de juros sedutoramente baixas, eram encorajadas a adquirir imóveis, muitas vezes sem capacidade de pagamento real. Bancos concediam hipotecas com pouquíssima garantia e esses empréstimos arriscados eram empacotados em produtos financeiros complexos, vendidos em Wall Street como investimentos seguros e lucrativos. A sensação de segurança era onipresente, um véu dourado que cobria qualquer sombra de dúvida, e a complacência reinava. Ninguém queria ser o mensageiro da má notícia em meio à celebração. Contudo, nos bastidores dessa opulência, em escritórios modestos e com mentes inquietas, um punhado de outsiders começou a enxergar uma realidade fundamentalmente diferente. Eles não viam a bonança, viam a semente da ruína onde todos os outros celebravam. Enquanto o mundo financeiro dançava esses poucos, munidos de dados e um ceticismo aguçado, mergulhavam nas entranhas do sistema. Desvendavam a teia das hipotecas subprime, empréstimos concedidos a mutuários de alto risco e a perigosa complexidade dos derivativos tóxicos que as empacotavam, disfarçando o perigo. Para eles, o que era visto como crescimento era, na verdade, uma pirâmide de dívidas insustentáveis, um castelo de cartas erguido sobre areia movediça. A visão deles era perturbadora, um prenúncio sombrio em meio à euforia coletiva. Esses poucos ousaram desafiar a narrativa dominante, apostando contra a maré de otimismo que varria o país. A incompreensão era a resposta mais branda. O escárnio e o desprezo por parte dos grandes nomes de Wall Street e das instituições reguladoras eram quase universais. A ideia de que o mercado imobiliário, pilar inabalável da economia americana, pudesse desmoronar era simplesmente inconcebível para a maioria. Suas análises eram ridicularizadas, suas ligações ignoradas. A arrogância do establishment se provou um obstáculo intransponível, maior até do que a complexidade dos dados. Eles estavam isolados, nadando contra uma poderosa corrente de negação e complacência. A tensão crescia a cada dia, com cada relatório ignorado e cada sinal de alerta que se intensificava. A tela que acompanhavam refletia não apenas números e gráficos, mas a angústia de quem via o precipício se aproximar enquanto o resto do mundo acelerava cegamente. Era uma corrida contra o tempo, uma tentativa desesperada de fazer o sistema despertar antes que fosse tarde demais. Sentíamos a iminência do desastre, a inevitabilidade de um desmoronamento que parecia tão óbvio para eles e tão invisível para o resto. As ondas de pânico global,
e o custo humano da ganância desmedida estavam se formando nos bastidores, muito antes de atingirem a consciência pública. Esta é a jornada que vamos desvendar. A história da fragilidade dos castelos de cartas financeiros e a coragem singular de poucos que ousaram desafiar o intocável. Uma imersão visceral nas mentes daqueles que viram o que ninguém mais queria. Além de um relato do colapso de 2008, é uma exploração dos mecanismos que nos levaram até lá e das lições que ainda precisam ser compreendidas. É um lembrete contundente. Por trás dos gráficos ascendentes, a análise crítica e o ceticismo são bússolas indispensáveis. O que acontece quando a ganância supera a prudência e a razão é abafada pela complacência? Prepare-se para entender como a realidade pode ser distorcida por ilusões coletivas e como a coragem de poucos pode redefinir o cenário econômico global. A capacidade de discernimento desses visionários não residia em alguma premonição mística, mas sim na obstinação de despir as camadas de complexidade financeira, revelando a fragilidade subjacente. Enquanto a maioria dos investidores e analistas se contentava em avaliar os títulos hipotecários com base em classificações de risco aparentemente sólidas, emitidas por agências de renome, esses outsiders foram além. Eles mergulharam nos dados brutos, nos contratos individuais de hipoteca, examinando a qualidade dos mutuários, a taxa de inadimplência histórica em regiões específicas e, crucialmente, a estrutura das securitizações. Não se limitaram ao invólucro reluzente, dissecavam o conteúdo, peça por peça, como um cirurgião minucioso. Descobriram que, sob a embalagem de segurança, muitos empréstimos de alto risco eram empacotados, diluindo-se ilusoriamente em tranches supostamente seguras. A diversificação prometida era, na verdade, uma camuflagem para a fragilidade inerente. Por que essa visão granular era tão rara? Em grande parte, a resposta reside em uma combinação perigosa de incentivos desalinhados e vieses cognitivos. Os bancos, ávidos por volume, eram recompensados pela originação de hipotecas, independentemente da capacidade de pagamento dos mutuários. As agências de classificação de risco, por sua vez, eram pagas pelas mesmas instituições que avaliavam, criando um conflito de interesses inerente que as levava a atribuir notas irrealisticamente altas a produtos intrinsecamente arriscados. Além disso, a psicologia de manada exercia uma força poderosa. Era mais fácil e profissionalmente mais seguro seguir o consenso, mesmo que esse consenso estivesse construído sobre premissas falhas. Ninguém queria ser o único a apontar a nudez do imperador, arriscando a reputação e a carreira por uma verdade impopular. A complexidade intrínseca desses produtos financeiros funcionava como uma cortina de fumaça, dificultando a análise até mesmo para mentes brilhantes. Os instrumentos como os Collateralized Debt Obligations, CDOs e outras engenharias financeiras empacotavam milhares de hipotecas, subdividindo-as em fatias com diferentes níveis de risco e remuneração. A premissa era que, ao misturar empréstimos de diferentes qualidades, o risco seria diluído. No entanto, a realidade era que, quando o mercado imobiliário começou a vacilar, a correlação entre esses empréstimos se revelou muito maior do que se imaginava. O que parecia uma cesta diversificada de ativos transformou-se rapidamente em um monte de cartas marcadas, onde a queda de uma peça levava à ruína de todas as outras. Os outsiders perceberam que a interconexão oculta era o verdadeiro calcanhar de Aquiles, uma falha sistêmica mascarada pela promessa de diversificação.
A despeito da clareza de suas descobertas, a jornada desses poucos foi marcada por uma frustração palpável e um isolamento crescente. Imagine a sensação de possuir uma verdade inconveniente, a de ver a tempestade se formando no horizonte enquanto os demais celebram um dia ensolarado, cegos à iminência do desastre. Suas tentativas de alertar sobre o perigo iminente eram recebidas com descrédito, risos e, por vezes, hostilidade velada. Eles eram vistos como profetas do apocalipse, agourentos que perturbavam a festa. Esse cenário gerou uma pressão psicológica imensa, um teste de resiliência que poucos seriam capazes de suportar. Era uma batalha não apenas contra os dados, mas contra a inércia de um sistema que se recusava a enxergar seus próprios defeitos, preferindo a fantasia à dura realidade. Consequentemente, a saga desses observadores perspicazes transcende a mera crônica de um desastre financeiro. Ela se ergue como um poderoso testemunho da importância do pensamento crítico e da coragem de questionar o senso comum. Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, onde a informação flui em volumes avassaladores, a capacidade de discernir a verdade por trás das narrativas dominantes torna-se uma habilidade inestimável. Você, como espectador, é convidado a refletir. Quantas vezes aceitamos uma verdade porque ela é amplamente divulgada ou porque vem de uma fonte autoritária, sem nos darmos ao trabalho de escrutinar seus fundamentos? Os Outsiders de 2008 nos ensinam que a prosperidade genuína raramente é construída sobre premissas frágeis ou otimismo cego. Pelo contrário, ela exige vigilância constante, questionamento incessante e a disposição de ir contra a corrente quando a evidência aponta para uma direção diferente. É um convite à sua própria curiosidade investigativa, a não aceitar a superfície sem antes sondar as profundezas. Este é o cerne da verdadeira inteligência financeira, que vai além dos números e mergulha na essência da realidade econômica. Ao tecer as diversas linhas desta narrativa, fica evidente que a coragem de questionar o consenso e a disciplina de mergulhar nas minúcias, ignorando o ruído das convenções, foram os faróis que guiaram aqueles poucos visionários. Eles não se contentaram com as classificações de risco ou com as promessas de lucros fáceis. Em vez disso, esquadrinharam os alicerces, desvendando as falhas estruturais que a maioria preferia ignorar. Essa obstinação em perscrutar a verdade, por mais inconveniente que fosse, demonstra o poder transformador de uma perspectiva independente. É um lembrete contundente de que, em cenários de complexidade crescente, a verdadeira sabedoria reside não em seguir a corrente, mas em ter a acuidade para identificar as rachaduras na fundação, mesmo quando o edifício reluz por fora. A solidão de sua posição era o preço da clareza, um testemunho da dificuldade de se opor a uma maré de pensamento unificado. Refletindo sobre a jornada que percorremos até aqui, percebemos que a cegueira coletiva não foi apenas uma questão de falta de informação, mas sim de uma intrincada teia de mecanismos. As forças que moldam as decisões financeiras vão muito além dos números puros. Elas são profundamente influenciadas por vieses psicológicos, pela pressão de grupo e por sistemas de recompensa que incentivam o risco excessivo. A complexidade dos produtos financeiros, que deveria servir como um mecanismo de otimização, acabou por se tornar uma cortina de fumaça, obscurecendo a realidade e permitindo que riscos latentes se propagassem sem o devido escrutínio. Essa é uma lição sobre a arquitetura da falha, sobre como o design de um sistema pode, inadvertidamente, pavimentar o caminho para sua própria autodestruição, especialmente quando a prudência é sacrificada em nome do lucro imediato.
O que se depreende de toda essa tessitura é uma compreensão mais profunda da interconexão entre as decisões aparentemente isoladas e suas repercussões em cascata. Cada elo frágil na cadeia de endividamento, cada aposta audaciosa baseada em premissas insustentáveis, somou-se a uma onda crescente que, inevitavelmente, romperia a barreira da complacência. O desfecho dessa saga não foi meramente um ajuste de mercado, mas um evento que ressoou em lares e vidas por todo o globo, evidenciando o custo humano da desconsideração e da ganância desmedida. É uma dolorosa lembrança de que, no tabuleiro complexo das finanças globais, as abstrações numéricas sempre se traduzem em realidades palpáveis, em histórias de esperança e desespero. Este panorama, ao convergir os pontos que se revelaram, nos conduz a uma compreensão mais profunda, não apenas do que aconteceu, mas do porquê. Ele nos desafia a olhar além do óbvio, a questionar as narrativas dominantes e a cultivar uma vigilância constante. A verdadeira resiliência financeira, seja individual ou sistêmica, não se constrói sobre pilares de otimismo infundado ou sobre a cegueira voluntária, mas sim sobre a capacidade de confrontar a realidade, por mais desconfortável que ela seja. À medida que nos aproximamos do cerne da questão, somos instigados a extrair as lições que transcendem o evento específico, aplicando-as a qualquer cenário onde a complexidade e os incentivos possam obscurecer a verdade. O caminho à frente, portanto, exige uma nova forma de ver, uma nova postura diante da incerteza. A jornada que percorremos pelos bastidores do colapso de 2008 revela muito mais do que a anatomia de uma crise financeira. Ela desvenda a complexa tapeçaria da natureza humana em sua relação com a riqueza e o risco. Não se tratou apenas de hipotecas tóxicas ou derivativos obscuros, mas de uma orquestração perigosa de otimismo infundado, incentivos pervertidos e uma complacência coletiva que cegou até os mais experientes. A euforia que precedeu a queda foi um espelho da nossa própria vulnerabilidade à ilusão de prosperidade infinita. Uma falha sistêmica enraizada na psicologia da manada e na aversão a verdades desconfortáveis. Aqueles poucos outsiders não eram profetas, mas sim guardiões de uma verdade inconveniente, armados com a disposição de olhar para onde ninguém queria, de desvendar a podridão sob o verniz brilhante. A história deles é um testemunho pungente da coragem intelectual e da resiliência em meio à adversidade. Enfrentaram não apenas a incompreensão, mas o escárnio e a tentativa de deslegitimação por parte de um sistema que se via intocável. Sua capacidade de discernir a ruína, onde todos enxergavam prosperidade, não veio de uma bola de cristal, mas de uma análise meticulosa, de um ceticismo saudável e da recusa em se conformar com as narrativas dominantes. Eles nos ensinam que o verdadeiro valor reside em questionar, em aprofundar, em desconfiar da unanimidade, especialmente quando ela promete retornos fáceis e segurança absoluta. Essa é uma lição que transcende as fronteiras do mercado financeiro, estendendo-se a todos os domínios da vida, onde o pensamento crítico é suplantado pela conveniência ou pela pressão do grupo. A relevância dessas revelações ecoa em nossos dias, lembrando-nos que os riscos financeiros, embora complexos, frequentemente nascem de falhas humanas básicas. A ganância desmedida, a aversão à perda, a busca por atalhos e a crença de que, desta vez, é diferente. Compreender esses gatilhos psicológicos é tão crucial quanto dominar as equações financeiras. O mercado não é apenas um conjunto de números e gráficos. É um reflexo das esperanças, medos e irracionalidades humanas.
A fragilidade dos castelos de cartas financeiros, como vimos, não se manifesta de repente. Ela é construída tijolo a tijolo, com cada decisão imprudente, cada regulamentação ignorada, cada alerta silenciado. A tensão que permeava a tela daqueles analistas era a personificação da iminência do desastre. Um desastre que, uma vez materializado, não escolheu vítimas. Para você, que agora compreende as fissuras ocultas por trás da fachada de opulência, esta narrativa serve como um convite à vigilância contínua. Em um mundo onde a informação é abundante, mas a sabedoria é escassa, a capacidade de discernir a verdade por trás do ruído torna-se o seu maior ativo. Não se trata de prever o próximo colapso, mas de desenvolver a mentalidade e as ferramentas para navegar em um ambiente financeiro inerentemente volátil e imprevisível. Cultive o hábito do questionamento, da análise profunda e da prudência. Reconheça que a verdadeira segurança financeira não reside em promessas mirabolantes, mas em fundamentos sólidos, em uma compreensão clara dos riscos e em uma gestão disciplinada. A história dos outsiders é, no fundo, uma ode à independência de pensamento. Ela nos encoraja a não nos deixarmos levar pelas correntes, a não aceitar a superfície sem antes sondar as profundezas. As ondas de pânico global e o custo humano da ganância, embora dolorosos, deixaram cicatrizes que podem ser transformadas em sabedoria. Que esta jornada visceral sirva de bússola para suas próprias decisões, inspirando-o a buscar a clareza onde há confusão, a solidez onde há fragilidade. A verdadeira prática começa agora, na sua capacidade de aplicar essas lições ao seu próprio caminho financeiro, construindo não um castelo de cartas, mas uma fortaleza de conhecimento e resiliência. Que a coragem de poucos o inspire a ser um agente de sua própria prosperidade, fundamentada na razão e na verdade, e não na ilusão.